Deus e abra no Evangelho de João, capítulo 12. Eu vou ler apenas o versículo 7. João foi o primeiro discípulo a seguir Jesus, o único que ficou ao lado do Senhor, inclusive debaixo da cruz, ele não fugiu, e foi testemunha de coisas sublimes. E é interessante que João, aos 90 anos de idade, mais ou menos, vai ser autor do livro de Apocalipse. Todos os outros discípulos já tinham morrido, alguns decapitados, outros crucificados de cabeça para baixo, outros mortos à espada, outros apedrejados. Mas João, velho, estava preso na ilha de Pátimos por causa da pregação do Evangelho. Que velhinho perigoso, não? Tinha que ser preso aquele velhinho, terrorista. Aquele velhinho de 90 anos era um terrorista, porque ele pregava que Jesus foi morto sim, mas ressuscitou e está vivo. Veja o que encontrei. Os séculos dos séculos. João foi preso por causa da sua fé e da sua pregação. E ele nos conta aqui um episódio que Mateus também contou e Marcos também contou, mas ele deu um pequeno detalhe aqui. Eu vou ler João 12, versículo 7. Ele anotou que Jesus disse o seguinte: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Vou ler de novo. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. E uma ordem de prisão contra Jesus. Depois de 3 anos e meio, a popularidade de Jesus incomodou demais o sistema. Todos querem a sua morte, principalmente os religiosos, que veem em Jesus uma concorrência imbatível. Porque Jesus realizou sinais que nunca antes na história da humanidade alguém, ou profetas, ou homens de Deus, conseguiram realizar. Então era notório que Jesus realmente tinha poder para fazer aquelas coisas. E apesar de toda a difamação contra ele, porque diziam que ele era um falso profeta, que ele era um enganador, que ele era um mentiroso, que ele era um ilusionista, que ele era alguém com outras intenções, apesar de toda a difamação, diziam até que ele era endemoniado, diziam que era pelo diabo que ele operava as curas e milagres. Então o diabo era muito bonzinho, né? Porque nunca Moisés abriu o olho de um cego e Jesus curou um cego. O diabo nunca tinha curado um leproso, nem profeta nenhum. Que ele era um enganador, que ele era um mentiroso, que ele era um ilusionista, que ele era alguém com outras intenções. Apesar de toda a difamação, diziam até que ele era endemoniado, diziam que era pelo diabo que ele operava as curas e milagres. Então o diabo era muito bonzinho, né? Porque nunca Moisés abriu o olho de um cego e Jesus curou um cego. O diabo nunca tinha curado um leproso, nem profeta nenhum, mas Jesus curou muitos leprosos. Então, se Jesus agia pelo poder do diabo, então o diabo era mais poderoso do que todos os profetas da Bíblia, porque nenhum dos grandes profetas conseguiram fazer mudos falarem, surdos ouvirem, paralíticos andarem, endemoniados serem libertos. Um dia Jesus falou assim: eu sou endemoniado, é? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, e os filhos de vocês que estão expulsando demônios, é pelo diabo também? Os filhos de vocês também são endemoniados? Então Jesus foi muito combatido, mas resolveram prendê-lo e matá-lo, porque imaginavam que era a única maneira de acabar com o seu crescimento e a sua popularidade. Jesus tinha que ser preso e morto. E o mais alto sinédrio, a mais alta corte de Israel, as autoridades de Israel expediram uma ordem de prisão que se espalhou.
Diz aqui, eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 57. Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Eles queriam prender Jesus para matar. Então se espalhou aquilo, só faltou oferecer uma recompensa. Se espalhou que se Jesus viesse na festa da Páscoa naquele ano, e como judeu ele era obrigado a ir, porque todo judeu a partir dos 12 anos de idade era obrigado a ir na festa da Páscoa em Jerusalém, e Jesus, quando tinha 12 anos de idade, foi para lá. Desde os 12 anos de idade ele era levado pela família para Jerusalém. Todo ano a família passava a Páscoa em Jerusalém. Jesus nunca faltou um ano, e agora tem uma ordem de prisão, e as multidões estão se perguntando: será que ele vem mesmo? Será que ele virá esse ano para a Páscoa? E havia um burburinho. A cidade de Jerusalém tomada por peregrinos. Muitos tinham ido lá para se purificarem, porque o costume era o seguinte: as pessoas só poderiam participar da Páscoa se estivessem purificadas. Então elas iam com antecedência para tomarem banhos, purificarem as mãos, os pés, para se prepararem para a grande festa. A Páscoa era a festa máxima. Então a cidade estava hiperlotada, e todo mundo perguntando: será que Jesus vai aparecer? Se ele aparecer, ele vai ser preso. Escute, quando alguém no nosso tempo tem uma ordem de prisão expedida, a pessoa não fica dando mole, fica? Não vai dar mole. A pessoa está com um mandado de prisão, o que ela faz? Se esconde, não aparece, fica em oculto, é ou não é? Arruma até documentos falsos, faz até operação plástica, muda a aparência, tinge o cabelo, corta o cabelo, raspa o cabelo. A pessoa não quer ser presa. Alguém quer ser preso? Hein? A pessoa está sendo procurada. Existe uma ordem de prisão no nosso tempo, eu estou falando. Uma ordem de prisão contra a pessoa. A pessoa vai passar numa blitz, ela vai tentar fugir da blitz. É ou não é? Toda pessoa que tem uma ordem de prisão não quer ser presa, ou quer? Claro que não. Porque a liberdade é reconhecida pela justiça como um anseio do ser humano. Quando um preso tenta escapar da prisão, a justiça sabe que esse é um desejo íntimo de cada ser humano. O ser humano não nasceu para ser preso, não, ele quer ser livre. Então tem uma ordem de prisão contra Jesus. Será que ele vem? Se ele não vier para essa festa da Páscoa, então ele não estará cumprindo a lei de Moisés. Ele estará transgredindo a lei de Moisés. Ele estará em pecado. Ele faltou. Ele não pode faltar, mas será que ele vem? Se alguém vir Jesus em qualquer lugar, avisem as autoridades para que ele seja preso. Jesus sabe disso. E apesar disso, vamos ler aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 32. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles, os discípulos, maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. Por que os discípulos estão atemorizados? Porque eles sabem que há uma ordem de prisão contra Jesus. Os discípulos estão com medo, mas Jesus está indo na frente. Não tenha medo não, viu? Jesus está na tua frente o tempo todo. E ele não tem medo de nada não. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Jesus começa a profetizar e contar para os 12 discípulos o que iria acontecer com ele, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém para aquela festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte,
e o entregarão aos gentios, quer dizer, aos romanos, porque só os romanos matavam os condenados por crucificação. E Jesus tinha que ser crucificado, não apedrejado, como era o modo de execução dos judeus. Versículo 34: e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus está dizendo, nós estamos indo para Jerusalém, estamos subindo, e realmente é uma subida. Quando você vai para Israel, para chegar em Jerusalém é uma subida, a estrada é uma subida. Eis que nós estamos subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente deles, todo mundo apavorado, e ele na frente. E ele sabe o que vão fazer com ele. Meu Deus. Sabe que ele será preso, será julgado, condenado, açoitado, cuspido, escarrado, escarnecido, humilhado, torturado, crucificado pelos romanos e morto. Ele sabe tudo isso, e ele continua em frente. Continua em frente. Por que ele continua em frente? Porque ele tinha que morrer naquela Páscoa. E quando ele chegou em Betânia, que ficava pertinho da cidade velha de Jerusalém, deram uma ceia para ele. Está quase na semana da Páscoa, está quase na semana que ele vai ser morto por crucificação. Mas antes disso fizeram uma ceia para Jesus. E naquele jantar, a Maria, irmã de Marta e de Lázaro, chega em Jesus e derrama sobre ele um perfume caríssimo, um perfume muito caro, que perfuma não só o corpo de Jesus até os pés, como toda a casa. A casa fica cheia daquele perfume maravilhoso. Judas Iscariotes, que era um ladrão, fica incomodado porque ele viu que se aquele perfume tivesse sido vendido, valeria pelo menos 300 dinheiros, quase um ano de salário de um trabalhador da época. E ele pensa, se esse perfume tivesse sido vendido, o dinheiro entraria na minha bolsa, na bolsa do grupo, e eu iria desviar esse dinheiro. Aí ele finge ser um homem bom e caridoso, e começa a criticar publicamente o que Maria de Betânia fez. Que desperdício! Por que não se vendeu esse perfume por 300 dinheiros e dessemos o dinheiro aos pobres? O Evangelho ressalta que ele disse isso não porque era um homem caridoso, bom e honesto, mas porque ele era ladrão. A palavra diz isso, ele era ladrão. Ele desviava o dinheiro da igreja, do grupo de Jesus. Foi nesse momento que Jesus, vendo aquela pressão e Judas inflamando todos os discípulos para que criticassem também aquele gesto de Maria de Betânia, onde é que já se viu que desperdício? Todo mundo embarcando na conversa fútil de Judas, todo mundo concordando com Judas. Jesus intervém. Foi aí que ele disse: deixai-a. Deixai-a. Estão incomodando a mulher, estão pressionando a Maria. Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Vem pro Recarga Pay fazer Pix com qualquer cartão de crédito, com a menor taxa do mercado. Por que Jesus falou dessa maneira? Porque Jesus sabe que naquela semana, daqui 7 dias, ele será preso, julgado, condenado, torturado, crucificado e morto. Jesus sabe até que hora ele vai ser pregado no madeiro.
às 9 horas da manhã, naquela sexta-feira. E Jesus sabe até que horas ele vai render o Espírito, às 3 horas da tarde. E por que Jesus sabe desses 2 horários? Porque no templo de Jerusalém, na Páscoa, 2 cordeiros eram mortos, um às 9 horas da manhã e outro às 3 horas da tarde. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sabe que ele vai morrer ali, no Monte Calvário. E sabe que às 3 horas da tarde de sexta-feira, depois que render o Espírito, ele terá de ser sepultado no mesmo dia, para que o corpo não fique no madeiro. E que não haverá tempo de fazer um funeral como ele merecia. Com muito choro, com carpideiras, com homenagens, com discursos, cerimônia demorada. Ele sabe que não haverá tempo para isso. E como que os judeus tinham o costume de sepultar os mortos, além de toda homenagem que faziam, numa cerimônia longa, eles pegavam o defunto, lavavam e depois perfumavam o corpo inteiro do cadáver. Depois enrolavam em panos e levavam para uma gruta e colocavam sobre uma espécie de laje no chão, uma pedra. E o corpo ficava ali, dentro da gruta. Jesus sabe que não haverá tempo de receber um funeral decente. Ele sabe que vai morrer às 3 horas da tarde. E antes que a sexta-feira acabe e comece o sábado, ele tem que estar no sepulcro. Não haverá tempo de fazer um funeral mais cerimonioso, com muitas homenagens. O ritual de fazer tudo aquilo, lavar o defunto com muito capricho, perfumar o cadáver com muito capricho, uma cerimônia demorada. Ele será sepultado às pressas. E naquele jantar, Jesus está dizendo isso. Essa mulher que pegou esse perfume e derramou sobre a minha cabeça e ungiu todo o meu corpo. Não critiquem essa mulher, porque ela guardou isso para o meu funeral. Ou seja, uma semana antes de morrer, Jesus já é um cadáver. Ele está lá sentado entre homens, ele está participando da ceia, mas ele já sabe que é um cadáver. Ele não vai fugir da morte. Primeiro, não fugirá da morte, porque vai morrer por todos os pecadores e no lugar dos pecadores. E segundo, não fugirá da morte de jeito nenhum, porque ele dizia: para isso eu vim ao mundo. Terceiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quarto, ele não tem medo da morte, porque sabe que depois de morto, sepultado, no terceiro dia ressuscitará. Ninguém pode destruí-lo, ninguém pode vencê-lo, nem a morte. Pelo contrário, é ele que vai vencer a morte. Jesus Cristo vai enfrentar tudo. Há uma ordem de prisão contra ele. Quem souber de Jesus, denuncie.